Mais uma interação começando. Você que está aí do outro lado, chegando agora conosco, que não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Deixa o seu like e participa comentando. Seu comentário é muito importante. Já vai compartilhando com o pessoal aí, para que eles venham participar do bate-papo de hoje, que é muito especial. Antes de eu contar quem é meu convidado, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Ao presidente dos Sim Comerciários Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho muito importante junto aos trabalhadores já há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Para mais informações, você tem o site aí na tela. Agradecer também a Embalixo, que traz aí para o mercado mais uma novidade. Os bloqueador de odores são sacos que já vêm com alça, o que facilita o transporte, ou seja, quando você vai fechar o seu lixo, você só puxa a alcinha e pronto, você já leva com alça para descartar o seu lixo na maior praticidade. E mais do que isso, o bloqueador de odores, ele vem com cheirinho de lavanda, ou seja, ele neutraliza o odor do lixo. Então, quando você levar o lixo para o descarte, não vai ficar aquele mau cheiro no ambiente. Tem para pia e banheiro, diversos tamanhos de lixeiras também, para você poder pegar o que mais se adapta à lixeira da sua casa. E lembrando que lá na Embalixo, além desta linha bloqueadores de odores, com alça você tem outros produtos, outras linhas como linha PET, linha reforçado, linha oceano, feito com plásticos retirados do oceano e diversos outros que você sabe que vem para trazer para você, no seu dia a dia, mais praticidade e segurança. Por isso, pensou em praticidade, pensou em segurança, pensou em Embalixo, @Embalixo na rede social para você conhecer mais da marca. Agradecer também a Pepper Blend, que é a maior indústria no setor alimentício voltada ao mercado adulto. Eles que fazem aí, olha, tem diversos produtos para você que gosta de namorar, traz muito mais sabor, diversão e prazer no momento a dois. Entra lá no @Pepperblend para você conhecer mais da marca e o site suapepperblend.com.br. Linha Amor já tá aí, ó, fazendo sucesso. Mandar um beijo também pro pessoal da Constrói Store, tá? Uma coleção nova agora para outono e inverno, linha de alfaiataria com linho puro na loja. O inverno já tá aí, então se prepara, porque olha, a coleção tá maravilhosa e vale a pena você renovar o seu guarda-roupa com muito estilo. E também a Miox Eyewear, para você que gosta de óculos de sol, lá você encontra diversos modelos, tanto masculino, unissex, quanto também feminino. E você também tem modelos de óculos em acetato, ferro e polarizado, lentes UV400 e anti-risco. Envia para todo o Brasil e o melhor, qualquer modelo por R$ 99,90. Vai ficar sem o seu? Acho que não, né? Bom, vamos ao que interessa, porque esse menino, ele tá assim, ó, fazendo sucesso na rede social, é criador de conteúdo, é ator, modelo. Ele começou a desenvolver um trabalho diferenciado há pouco tempo na rede social, que vem ganhando espaço, notoriedade, através de conteúdos, olha, bem específicos, viu? Para dizer para você, com certeza você já deve ter ouvido falar no BG, você já deve ter visto algum videozinho insinuando para você alguma coisinha, algum pensamento impuro, mas com aquele desejinho de, sabe, quer experimentar um bocadinho? Será que hoje você vai experimentar comigo? Hoje eu tô de frente com ele, que vem desbravando aí novos espaços nas redes sociais. Comigo, Bruno Gomes, o famoso BG. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso. E foi isso, né? O BG, ele foi acontecendo de uma maneira que nem eu esperava, né? Porque você não produzia o conteúdo que você faz hoje, né? Não. Foi assim, eu sempre trabalhei como modelo e ator. E aí aconteceu, eu fiz o primeiro vídeo, e tanto que os meus amigos e quem me conhece, na hora começou a mandar mensagem. O que você tá fazendo? Você foi hackeado, né? A primeira coisa, assim, que eu recebi várias mensagens. Achar que você tinha sido hackeado. Sim, porque o meu perfil, então, era como modelo, os meus trabalhos, né, que eu faço ali e tal. E aí as pessoas não imaginavam que, do nada, eu fosse lançar uma dessa, né? E aí foi, assim, o inesperado. O primeiro vídeo alcançou 500 mil visualizações. Caramba! Foi bem alto. E na época eu tava com 3 mil seguidores. E hoje você tá com 45 mil. 45 mil em
4, 5 meses. Caramba, cresceu muito. Muito. E aí eu tô com 11 milhões de visualizações, o engajamento tá muito alto, e isso sempre me deixou muito curioso, né? O porquê desse engajamento que produz esses vídeos que, como você disse, né? Vídeos mais um pouquinho fora da curva, né? Até a gente tava brincando aqui nos bastidores, porque assim, quem assiste seu vídeo já logo vê que você é super solto, super, né, assim, descolado. Vamos colocar uma palavra mais leve assim, mais descolado, né? Sim. Você mexe com a imaginação das pessoas através dos seus conteúdos, que para você que tá aí ainda não viu, a rede social dele é Chama Bruno. Chama o quê? Chama Bruno G. Bruno G. Chama Isso. Bruno G, que é o Instagram. E lá você cria conteúdos, vamos colocar assim, mais com cunho sexual, só que não chega a ser aquela... Com uma comédia também. É, uma coisa, uma sátira que você mexe com a imaginação. Tipo, você quer isso, fulano falou aquilo. De onde que surgiu essa ideia de você criar esse tipo de conteúdo que, venhamos e convenhamos, muita gente gosta de consumir? Sim. Quando eu pensei em criar esses conteúdos, eu gosto de trabalhar com isso, deixar as pessoas confortáveis, mas também desconfortáveis. Uhum. E falando dos tabus, porque se a gente pegar o que tá lá na página do BG, alguma coisa ali a gente se identifica. É impossível não. É muito variável, né? Então, assim, alguma coisa a gente se identifica. Então, eu quis trabalhar com os tabus porque eu acho que, assim, se a gente abre um espaço para ser falado, a gente também passa a criar uma conscientização sobre o tema. Então, eu acho o tema super importante e que quem não faz algo que tá ali, né? Inclusive, entra lá na página, no @ e já verifica se você já fez alguma coisa, né? Não, você mexe com... a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, o que deu no Bruno? Por que ele postou esse negócio? Eu falei, que ele surtou? Eu fiquei meio assim, tipo, né? O que é agora? E no final das contas, eu comecei a ver os comentários. Falei assim, gente, o pessoal se interessa mesmo, eles interagem. Né? E o pessoal participa comentando, né? Muito. Como que você vê, né? Imagino eu que você deve ter tido receio ao postar o primeiro vídeo, você não teve? Tive, não passou isso na sua cabeça? Porque eu, Bruno Gomes, sou tímido, apesar de trabalhar como modelo e estar sempre exposto, né? Mas eu sou tímido, a minha personalidade é mais tímida, né? E o BG é justamente para isso. Quando eu lanço o BG, ele é uma parte minha que sai daquela caixinha. É o seu alter ego. Exatamente. Ele sai daquela caixinha e eu falo que uma versão muito boa, inclusive, assim, que às vezes eu não... Vamos supor, se eu vou postar um vídeo, eu fico lá, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Mas quando é o BG, ele só pensa na comédia, ele só pensa no entretenimento, ele não pensa, isso tá bom, esse ângulo não tá, ele só faz. E essa é a diferença, assim, entre o Bruno Gomes, que sou eu, e o BG, que é o meu personagem. Você acredita que o fato de você ter um corpo maravilhoso, ser bonito, ter um sorriso encantador, um olhar que prende, isso ajuda a engajar ainda mais a hora que você está passando a mensagem ou tira a atenção de quem está assistindo? Porque às vezes a gente perde um pouco a atenção do que está escrito para ver o que está ali no vídeo, né? Isso é fato, eu estou falando como espectadora. Mas você acredita que isso vai de encontro com o que você procura, que é prender a atenção e despertar o interesse nas pessoas? Sim, sim. É um cartão de visita, né? Todos enfim, esses ganchos, né? É um cartão de visita. E sim, eu acho que o corpo, a beleza, tudo isso faz parte, assim, para chamar atenção. Mas, no fundo, o que eu busco com o BG também é ampliar, não só ficar restrito a isso, mas também levar informação e várias coisas que eu tenho em mente para os meus seguidores. Eu gosto muito dessa interação que eu tenho com eles. Você pensa em fazer uma alteração de conteúdo ou pensa em continuar fazendo esse mesmo tipo de conteúdo que você já faz hoje? Já que você falou que você pensa em trazer algo diferente, você já está estudando mudar essa temática? Sim, mas já também... tirei o spoiler. Mas também manter, claro, né? Os meus seguidores gostam muito dessa nossa brincadeira, então claro que eu vou manter isso. Mas também trazer algumas outras informações, trazer mais o meu dia a dia, mais um pouco da minha rotina, porque é o que eles pedem também. Hoje eles pedem muito isso, eles querem conhecer o Bruno também. Às vezes no History eu vou lá, dou uma palhinha assim do que sou eu, do que eu penso, e aí eles ficam curiosos, eles querem conhecer mais sobre esse meu lado. E claro que eu vou mostrar sim, mas tudo eu vou fazendo aos poucos, sabe? Porque
eu penso demais. Então, quando a gente pensa demais, a gente também fica com alguns, né? De falar, mas e faço isso ou aquilo. Então, eu tô estudando as possibilidades e tô aproveitando esse alcance da minha conta hoje, né? Esse conteúdo mais ousado que você cria, hoje, como você já se tornou uma figura mais exposta, já tá mais conhecido, o assédio deve ser gigantesco. O tipo de conteúdo que você cria te impossibilita de conhecer pessoas, te traz dificuldade para se relacionar. Eu não sei nem se ele namora ou não. Tô perguntando por isso. Porque assim, é um conteúdo ousado. E a gente sabe que geralmente quem assiste, vê vídeo na internet, vê pessoas criando conteúdo, a gente tem hoje o pessoal que faz aquelas plataformas de conteúdo adulto. Sim. Isso você não faz, que eu sei. Mas assim, isso abre uma linha de pensamento em algumas pessoas de, essa pessoa ela é muito exposta, ela sensualiza demais, ela se exibe demais, não serve pra namorar. Acontece com você, de você ouvir de pessoas que de repente, você não serve pra namorar não, porque você é muito saidinho, muito dado, muito oferecido, muito sei lá. Rola essa conversa? Você sente essa dificuldade pra se relacionar com as pessoas? Sim, as pessoas que me conhecem, elas sabem da minha personalidade, do meu jeito, então não é um problema. Mas sim, quando a pessoa não me conhece, rola um pouco ali, principalmente quando ela pede o meu arroba, né? É complicado. Aí eu vou lá e passo, e a pessoa, você tem seguidores, você tem visualizações, aí começa a olhar o conteúdo. Mas acho que quando as pessoas estão, assim, frente a frente, elas percebem que é um personagem. Eu no meu mundo virtual, eu na minha brincadeira. Eu gosto de brincar, né? Eu brinco sobre tudo. Então, aquele é realmente o meu humor, né? Aquele é o meu humor. Minha mente não para, é o lado geminiano, né? Fica pistolando tudo o tempo todo. Muito criativo. Muito criativo. Então, assim, eu tenho que estar em movimento. Então, eu gosto de fazer coisas. E as pessoas que estão ao meu lado, elas acabam entendendo. Eu lembro que, antes de começar, eu tive uma conversa com um produtor aqui de São Paulo, o Zéu. E ele falou o seguinte, né? Eu meio que tava um pouco cansado dessa coisa de... se eu fosse posar como modelo, tinha que estar de calça jeans, cuequinha aparecendo, sem camiseta para mostrar a barriga. E eu também tava um pouco cansado só de mostrar isso, né? E aí eu falei pra ele, eu quero fazer coisas diferentes, tal. Ele falou o seguinte, ele falou, Bruno, você tem que se apropriar do que te dão também, né? E as pessoas já pelo estereótipo do corpo, enfim, tudo isso, já me colocam naquele lugar do cara mais safado, né? Então, por que não usar esse lugar se já está, né, ali? Então foi o que eu fiz, assim, pensando na estratégia com o BG mesmo. E o BG ocupa esse espaço, né? Ele é aquela pessoa que, tipo... Ele é muito divertido, né? Às vezes eu olho, assim, os vídeos, eu não aguento. Eu começo a dar risada porque não tem como. Você se diverte realmente e você fica preso ali. Não, e você tem umas tiradas... Você tem umas tiradas nos seus vídeos surreais, que eu não aguento. E o mais curioso, as que eu elaboro, né, as que vêm da minha cabeça, da minha criatividade mesmo, são as que mais engajam. Porque às vezes a gente acaba pegando ali muita coisa que tá rolando na internet para se manter também o engajamento. Mas o que eu crio é realmente, assim, os números ficam bem mais altos do que o que eu só copio. E eu acho muito legal, porque, tipo, quando vem realmente do BG, quando vem do Bruno, aí que eles gostam mesmo, porque parece que eles percebem, sabe? Tipo, ele tá sendo ele ali. E o legal é que você joga de uma maneira que fica aberto para todo tipo de público. Porque você fala tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. E o maior número de assédio que você sofre vem dos homens ou vem das mulheres? Dos homens ainda, mas as mulheres estão se mostrando mais agora no perfil. Elas estão mais saidinha também. E eu acho isso bacana, porque eu acho que isso é a liberdade, sabe? De todas as pessoas serem como elas querem ser, falar. E eu acho que é natural, assim, é a liberdade. Eu acho que o BG, ele traz isso. Ele fala de coisas tão, né, absurdas, que ele traz a liberdade do não julgamento. Então, acho que qualquer um que chega ali, nos comentários mesmo, você vê que as pessoas, elas falam delas, e elas sabem que quem tá do outro lado não vai julgar como seria em outro lugar, talvez, se elas falassem isso. Você... É uma coisa assim, gente, pra quem já acompanha, se você não acompanha, segue ele lá.
não só retém a atenção através do seu conteúdo, da escrita, ou seja, através de você mesmo se exibindo lá como você gosta de fazer, mas para você ver como o seu conteúdo, ele realmente, de fato, ele prende. Eu sou prova viva disso, porque quantas vezes eu te mando vídeo, às vezes quando eu tô saindo, que eu escuto a música que você usa nos seus vídeos, porque é impossível, você praticamente fez com que aquela música lembrasse os conteúdos que você posta. Eu esqueci o nome daquela música. Pode falar assim? Pode, pode. É Mega da Putaria, né? É esse daí mesmo, é. É aquele barulho, tan. Eu escuto aquela música e falo, gente, eu BG, deixa eu gravar aqui e mandar pra ele. Eu atazando mesmo meus amigos, viu, gente? Porque eu mando pra todo mundo. Eu acho legal porque você criou uma identidade. Como que você diz que 4 meses que você bateu esses 45 mil. Imagino eu que você começou a trabalhar com mais ênfase em criação de conteúdo nesse período, então. Sim. Né? Como que foi para você criar esse tipo de conteúdo, trazendo esses ingredientes que somam a ele? Por exemplo, essa música eu acho que tem a ver com o BG. Eu preciso seguir esse caminho, porque essa mensagem vai atingir o público, vai me trazer retorno. Como que foi essa concepção desse trabalho para você? E como você vê esse crescimento agora, que você já está praticamente todo dia com seguidor novo, daqui a pouco você já está com... Não uma semana para você bater 50. Tá bem rápido mesmo. Quando eu pensei na estratégia, né, da conta do Insta, como que eu faria esse gancho com os seguidores, a sociedade ela é falocêntrica, né? Então, se você falar sobre aquilo que elas mais falam no cotidiano delas, é o que vai ter muito alcance, né? Então, a sociedade, ela parte disso, os objetos, tudo tem muito esse formato fálico. E aí, quando a gente fala disso também abertamente, é excitante, né? Chama atenção, né? E até pela ideia do machismo que é construída, essa ideia falocêntrica. Então, vem tudo daí. Então, eu usei dessas estratégias estudando mesmo o meio social. Eu gosto muito de filosofia, sociologia, então eu gosto muito de estudar o comportamento humano. E foi daí que eu comecei a perceber comecei a fazer alguns testes e, isso funciona, isso não funciona. A questão sempre que eu coloco ali, pelo menos tento colocar na pessoa neutra, né? É uma forma para que todas as pessoas possam se sentir confortáveis dentro do meu Insta, sabe? E se sentir acolhida, porque independente da piada, do humor, uma coisa que eu respeito muito é essa parte. O respeito com o ser humano, as políticas, tudo que foi criado. Então, mesmo que às vezes eu pego ali, tem humor que eu pego na internet, que acaba tem um viés meio complicado de trabalhar, né? E aí eu tento transformar também para não ser nesse sentido. Então, tipo, se eu vou falar sobre homens, eu tento falar sobre mulheres. Ou se eu vou falar... eu tento sempre falar às pessoas para tentar ser o mais neutro possível. Para que não se torne algo negativo. Porque a comédia tem muito isso, né? Você pode perder a mão em qualquer momento. E ofender uma minoria, ofender um grupo, e não é a minha intenção, né? E hoje em dia tem que tomar cuidado com o que você faz na rede social, né? Porque eu falo que eu prefiro denegrir a minha imagem do que denegrir o outro, né? Então o BG, ele é isso, ele se expõe mesmo, ele não tem medo, contrário do Bruno, que às vezes eu tô tipo, não posta isso, e eu vou lá e posto assim. Tem esses dois lados meu também. E a família nesse ponto? Quando viu esses seus vídeos aí pela internet, só falando de putaria, como é que ficou? Mamãe, papai? A minha mãe, ela tudo que eu faço, ela já espera, né? Que ela fala que a minha mente, assim, ela não para mesmo. Meu pai acha engraçado, assim, as minhas irmãs acham engraçado também. Mas é isso, acho que quando você começa a conversar um pouco mais comigo, aí você entende todo o universo, você começa a perceber que, tipo, é isso, né? E como eu falei, todo mundo faz alguma coisa que tá ali. Olha, vai lá e dá uma olhadinha aqui. Faz, não tem como. Não tem como. Eu dou muita risada, porque é muita coisa que ele escreve, não tem como. A gente faz. Faz parte da vida. Agora, você fala muito de humor, comédia. Você pensa em criar algum tipo de conteúdo, por exemplo, que traga de uma forma diferenciada, com cenas, falas, criar um personagem ali diferente do que hoje o BG
já faz na internet? Isso passa na sua cabeça ou não? Sim, sim. Eu penso em elaborar um pouco mais as cenas, trabalhar com um pouco mais dublagem, que eu gosto bastante, me divirto bastante. Mas eu tô, assim, eu coloquei tudo na mesa e tô observando tudo pra ver qual é o movimento também, o que as pessoas querem. Porque a internet é isso, a gente precisa de audiência, a gente precisa de visualização. Então, às vezes eu faço um post um pouco mais eu sendo eu, e aí não engaja tanto, não é tão interessante. Então eu tô trabalhando mais o que é interessante pra eles, porque eles que consomem, né? Então eu respeito muito o meu público. Eu sempre costumo dizer pra eles que eles não são números, eles são pessoas que estão me assistindo e eu tenho consciência disso. Então eu acho que eu penso bem o que eles gostam de ver mesmo. Eles mandam muita sugestão, né? Eles interagem. E eles ficam bravos quando eu não consigo dar conta. Ai, meu Deus do céu. Imagina, ainda conforme vai passando o tempo, a tendência é Vai piorar. vai aumentando. Mas eu respondo todos, tá? Não deixo ninguém responder, eu que faço as respostas. E tanto que, às vezes, nos comentários, eu perco a mão também ali, entro na piada com eles e vai que vai. Eu imagino ele recebendo as mensagens lá e dando risada do que o povo manda, principalmente nas caixinhas que você faz, né? As caixinhas são bem curiosas, porque aí você já tá bem no particular, né? Então, eles... E você pensa, por exemplo, em virar comediante? Porque você, querendo ou não, cria conteúdos de humor. E você fala, querendo ou não, deixa de ser sobre relacionamento, porque você tá falando sobre intimidade. Já passou na sua cabeça virar um comediante, fazer stand-up, se apresentar aí pelas casas de shows, ou só internet por enquanto? Eu gosto muito da internet. Eu gosto muito desse alcance da internet. Então, quando eu vi ali meu perfil com 11 milhões de visualizações, assim, é um número muito alto, né? Se a gente for pensar, é um show de uma grande plateia. Exato. E eu acho que o palco limitaria um pouco isso, mas não que não seria possível. Eu deixo tudo em aberto, até mesmo porque eu não consigo, assim, falar o que sim e o que não. Porque amanhã eu acordo... Geminiano, acordou, quer fazer, faz. Aí no outro dia eu já tô pensando em tudo, elaborando tudo. E aí tem pessoas que eu conheço em São Paulo que me ajudam bastante, assim, com as minhas ideias. Então, agradeço muito. Como que é pra você hoje, quando você anda nas ruas, vai em algum lugar, o pessoal te reconhece... Fica intimidado de chegar em você? Como que é esse seu lado de contato com o público? Olha, esses dias foi muito curioso, né? Eu estava no mercado, aí eu escutei a musiquinha. Aí eu já parei, eu falei, E aí o seguidor ficou olhando, assim, e meu público é 80% de São Paulo. E eu moro em São Paulo. Então, assim, padaria, restaurantes, às vezes, ficam em dúvida, né? Pessoalmente muda um pouco, então fica em dúvida, é ele ou não é. Aí coloco o vídeo, eu acabo ouvindo a musiquinha e tal. Mas é tranquilo, é tranquilo. Incrível que pareça, assim, eu não sofro muito assédio no Insta, pelo conteúdo, porque normalmente o pessoal olha o meu conteúdo e vai pensar, os seguidores dele só pensam nisso. E pior que não, quer dizer, melhor, que bom que não. Eles costumam falar muito da vida deles. Eles se sentem muito abertos. Eles trocam experiências. Trocam. Aí, às vezes, tem um que, às vezes, manda poema. Aí tem um que faz uma declaração falando coisas bonitas. Olha, então, é muito legal. É muito legal. E eu fico muito feliz que eles tenham percebido esse meu outro lado, né? Que além do BG também sou o Bruno e interajo com eles. O que eu acho que acaba trazendo um pouco mais dessa proximidade deles com você é quando você sai do seu conteúdo mesmo, que é o ousado que tá ali no feed, para os seus stories, que é onde você mostra um pouco da sua rotina. Acho que essa conexão ali que traz essa proximidade maior, né? E aí eles acabam percebendo mesmo o que eu tô fazendo, o que eu penso. E aí eles acabam interagindo bastante, assim. É bem legal. Pergunta que não quer calar. BG, tá solteiro, tá namorando, tá enrolado? Peguei. O BG é sempre solteiro, né? O BG é solteiro. E o Bruno? O Bruno, tô enrolado. Tá enrolado. Ih, meninas, ó, não queria acabar com a alegria de vocês, não. Tô enrolado. Tá enrolado. E rola muitos ciúmes por conta dos conteúdos ou não? Não. As pessoas, assim, que eu costumo sair,
Usei o plural, eita. Aí, ó, Eita. tem mais então. Então, tá bem enrolado mesmo. Bem enrolado. Não, assim, quem sai comigo já sabe que você é mais tranquilo. Que eu sou bem tranquilo mesmo e real, assim, nossa, eu trabalho tanto que, assim, muitas vezes eu não tenho tempo pra minha vida social. Então isso é um problema que eu tô tentando organizar agora. Mas às vezes eu tô trabalhando e eu falo, eu tô solteiro há uns 5 anos, então, tipo, é muita coisa. Bastante tempo. E aí eu não consigo. Aparecem pessoas interessantes, mas eu não consigo, sabe, sair, interagir, porque é aquela correria. Eu acabo dando prioridade. Geminiano gosta ao meu muito trabalho. de apreciar o momento quando tá junto, né? Uma conversa inteligente, porque Geminiano não gosta de conversa rasa, né? Vocês desencantam na mesma forma que vocês se encantam, vocês desencantam num instante. Tô errada? É real. Não, o geminiano é uma coisa de louco, né? Eu digo que minha irmã é geminiana. Tem dia que nem eu me acompanho. Eu falo, meu Deus, quanta coisa. Mas sim, assim, eu gosto de... Eu acho sexy a inteligência. A primeira coisa, assim, que eu olho é uma pessoa, se ela é inteligente ou não. Se ela tem uma conversa legal, um papo legal. Se for uma pessoa só baseado em ser gostosa, aí é complicado. É complicadinho. Porque corpo não quer dizer nada, não né? Sustenta, né? Não. E apesar de trabalhar com isso, fazer do meu corpo uma ferramenta, assim, para trabalho, para chamar atenção esse gancho, eu tenho total consciência de que não sustenta. E você tem que estar muito bem com você mesmo também, internamente, né? Ah, com certeza. Você tá com quantos anos? Tô com 28. 20, não novinho, mas eu achei que você tivesse uns 23 ainda. Pois é, eu gosto disso. Tá vendo? O bom de você se cuidar é isso, né? Você tem uma rotina de cuidado. Você tem aquele hábito de, por exemplo, fazer skincare. Faço. Eu cheguei aqui hoje, além da inclusive, academia. já fiz novamente. Às vezes eu faço 2 vezes ao dia. Super cuidadoso, então. Eu gosto. Desde sempre você é assim. Protetor solar, hidratante, academia, dieta. Hoje eu tô um pouquinho mais tranquilo em relação à dieta, mas eu já fui bem regrado. Assim, hoje eu ainda me permito, às vezes, né, mas, assim, há uns 6 meses atrás não, era tipo aquilo sempre. Mas depois de um tempo eu comecei a falar, não, acho que eu tô muito... Além da academia, você faz algum outro esporte? Eu gosto de correr, muito. Bike, patins, skate... Eu sou de São Paulo, né? Então, assim, é um garoto criado no Parque Ibirapuera, praticamente, né? Então, assim, sempre gostei de atividade ao ar livre. Videogame, essas coisas, assim, muito habituado, assim, tipo, em casa, assim, muito parado, não é muito minha vibe. Eu sou hiperativo, né? Então, assim, eu tô aqui, eu tô me girando, eu tô fazendo tudo, né? Filme, série, livro, essas coisas, você também adora. Adoro, gosto bastante. Tem algum livro seu que é de cabeceira, que você leu, teve uma leitura que te marcou? A Cabana foi um livro que me marcou. Gostei bastante, me emocionei bastante. Já tinha visto o filme, mas o livro me surpreendeu bastante. Eu ainda não li o livro, só vi o filme. O livro eu ainda não li. Eu tenho um de cabeceira. Eu lendo assim e as páginas já molhadas, né? O que eu tenho de cabeceira, eu te acompanho até a Cruz, que é da Drica Rocha. Mas a Cabana, quem me falava muito desse livro era Aretusa, uma antiga produtora minha. E a produtora, assessora de imprensa. Só que eu não parei para ler. Eu peguei o livro para ler várias vezes, não li por falta de tempo, mas parei para ver o filme. Aí eu tenho vontade de ler o livro, igual a trilogia do Senhor dos Anéis. Doida para ler, mas eu não consigo parar para ler. O negócio é assistir, que é mais rápido. Porque daí eu vou assistindo e vou fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque eu também sou hiperativa. Não consigo ficar parada. Mas vamos mudar um pouquinho o foco, vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque você começou como ator e como modelo. Quando que você fez o seu primeiro trabalho? Como que você ingressou nessa área de atuação e a trabalhar como modelo também? Eu comecei como ator com musicais. Então, eu comecei a fazer musicais em algumas agências em São Paulo. E como modelo... Nossa, é que não parece, mas o tempo passa, né? Eu tinha 19 anos de idade quando eu comecei como modelo. Uma das minhas primeiras publicidades foi para a FAIA, a Universidade da FAIA. Eu fiz a primeira publicidade, depois eu fiz revista para Samba Magazine, que é um ensaio que eu tenho muito amor por ele. Nossa, eu comecei a trabalhar realmente como modelo aos 19,
com 20 já tava trabalhando bastante. Então, assim, tem bastante coisa que Atuação, foi além de rolando. musical, você chegou a fazer algum outro que te marcou? Alguma série, um filme, um curta? Ou Sim, tem vontade de fazer? curta eu fiz recentemente com o ex-produtor Zé, Uhum. que foi também um curta e também uma propaganda para um jogo que a gente tava ali para fazer a publicidade do jogo. Uhum. Mas eu também, durante muito tempo, eu fiquei focado mais na dança, né? Porque, tipo, eu dancei balé também. Ah, Eu você fiz fez balé também. O teatro surgiu depois do balé ainda. O balé foi quando eu comecei realmente, assim, tá no palco. Uhum. Fiz algumas apresentações bem bacanas que marcaram bastante. Então, assim, eu não consigo montar essa linha, assim, esse cronograma, Uhum. porque foram coisas meio que tudo Fora acontecendo ali. Acho que a gente, na época, nem tinha muita maturidade também do que tá rolando, né? Às vezes, com fatalidade tem isso. Sim. Você vai fazendo, e aí você não tem dimensão daquilo ainda, né? Aí depois, com uma certa idade, você já começa a perceber mais. Você diz que trabalha em outra área. Qual que é a sua área de atuação principal? Eu formei em enfermagem. Formei em enfermagem. Mas também não trabalho com ela atualmente. Formei, mas não trabalho. A minha área, nesse momento, eu tô trabalhando num projeto social. Que legal. Num projeto social. E esse projeto é com pessoas 60 mais. Então, é um projeto de recriação com 60 mais. Que legal. Faz tempo que você tá nesse projeto? Esse projeto ele é novo, mas eu estava em outros. Sim. Eu já fiz parte de dois projetos que também estava vinculado à Prefeitura de São Paulo. Tá, também ações sociais. Ações sociais. Você gosta desse tipo de trabalho? Eu gosto da área social, eu gosto de lidar com pessoas em situações de vulnerabilidades. Acho que a gente aprende muito, assim. Uhum. Tem muita coisa na vida que a gente precisa ver de perto para entender melhor, porque senão a gente fala sem ter propriedade, né? Já teve alguma situação que você passou e que te fez mudar um pensamento, por exemplo, que você tinha formado, e você olhou ali de frente e falou assim, poxa, acho que vale eu repensar a respeito, porque você acaba lidando com diversas realidades. Sim. Imagino eu que você deva se sentir mexido com diversas possibilidades que você veja através de famílias, idosos, ou até mesmo de situações de pessoas em vulnerabilidade. Mas teve alguma que te marcou e que te fez repensar sobre alguma coisa que de repente você já tinha uma ideia formada? Sim, o etarismo. É impossível não trabalhar com 60 mais e você desconstruir a ideia e construir uma ideia melhor, sabe? Então, assim, a gente que tá jovem, a gente tem essa coisa, sem querer a gente é muito etarista, a gente não se percebe, mas é igual o lance da idade, quando alguém fala, você tem menos, parece ter menos, né, e a gente fica feliz com isso, mas a gente não deveria ficar feliz com isso, né, porque a gente tá sendo etarista. Então, essa foi uma área que eu cresci bastante desse processo, assim, de entender, principalmente por a gente que tá dentro de alguns padrões, a gente esquece um pouco disso às vezes, né? Então, perceber que o envelhecimento ele é natural, é saudável e faz parte, não tem como a gente correr contra isso, assim, foi um despertar de consciência real, assim, foi uma coisa que, ao trabalhar com 60 mais, eu falei, nossa, tem fala minha que não é legal e que eu tenho que melhorar isso e tá tudo certo, e dali diante melhorei, assim, consegui perceber. É uma área que você pretende atuar durante... Pretendo. Eu gosto muito de trabalhar com crianças também, e idosos, assim, pessoas 60 mais, eu gosto bastante da troca. Porque você vai com uma informação e ele já tem tudo montado, né? A experiência é uma coisa linda. Você nessa área de social, você pensa em investir mais na área como assistente social, sabe, ampliar novos horizontes e de repente trazer um pouco desse seu trabalho que você faz para as redes sociais? Eu pretendo levar isso com um pouco mais de artes. Então, assim, eu já tenho projetos montados para fazer algumas críticas através de ensaios fotográficos. Com a área, trabalhando tão técnico da área social, não. Porque aí, mais uma vez, quando a gente entra em algum nicho, às vezes a gente também se limita, né? Então eu gosto dessa minha liberdade de transitar. Então a arte é o que me deixa mais livre para poder fazer alguns trabalhos com essas pessoas chamando a atenção. O projeto que eu estava anteriormente era um projeto, a peça de teatro à vista à minha idade, onde os
todo o elenco eram atores amadores, 60 a mais. E a gente tinha um ator com 91 anos. Caramba. E ele decorava todas as falas. Bonitinho. Todas as falas. Que legal. E aí eu penso em levar isso adiante com a arte mesmo, assim, levando para um repertório mais artístico e dando vozes a essas pessoas. Eu vejo como uma importância. Você pensa em criar roteiros, esquetes, coisas para você levar isso daí também para um palco, montar uma peça? Também tem um produtor que é muito meu amigo, a gente é muito parceiro, o Alexandre, e a gente pensa bastante nisso. E a gente viu que funciona, assim, e é muito lindo, né? Achei um impacto é muito grande, porque a peça retrata a violência que a pessoa idosa sofre na sociedade desde que ela se percebe envelhecendo, né? E são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Exatamente. A vantagem de você trabalhar nisso é que você já vê como, de fato, isso acontece na sociedade e já é um preparo para você para amanhã, né? E a gente tá numa essa era digital, ela é muito forte, assim, com corpo, com beleza. Então, assim, a gente tem que estar com tudo esticado o tempo todo, a gente tem que estar tudo muito perfeito, e a gente fica o tempo todo se cobrando isso, né? Você se sente muito cobrado mais pelos seus seguidores ou por você mesmo? Pelos não seguidores. Pelos não seguidores. Que são os piores. Os haters. Os haters. Esses é bem complicado, porque eles ficam ali, aquele pessoal que vai dar zoom, né? Que querem... Tentar achar uma... Então, assim, aos meus seguidores eu fico bem confortável, porque é isso. Eu sei que eles estão ali porque eles querem estar, mas realmente quem não me segue me preocupa muito mais do que quem me segue. Porque eu sei que tá ali só de olho. Principalmente aquele que segue, não comenta, não faz nada, só tá ali observando, né? Então, assim... E tem muita gente que não segue, mas não perde um story. Exato. Não perde um conteúdo. Tem muita gente que segue, mas que também olha, mas não curte também. Porque eu acho isso péssimo, né? Não custa nada você dar uma força aí pra mim, porque não custa 0 centavo, viu, gente? Eu chamo não de paga. planta digital. Planta digital? Planta digital, as plantas digitais. Meu Deus do céu, tá vendo? Tem nome pra tudo hoje também. Agora me diz uma coisa. Você já recebeu alguma proposta? Porque eu imagino que esse tipo de conteúdo que hoje que você cria, ele abre portas para empresas, por exemplo, sites de relacionamento, aplicativos, né, de relacionamento, marcas de cueca, roupas masculinas, joias, enfim, para exporem através da sua imagem esses produtos. Esse conteúdo que você cria hoje, ele te abriu um leque, mais oportunidades com empresas que têm essa visão, através do seu conteúdo, de expandir, de publicidade, ou você sentiu que isso deu uma limitada na procura de publi, por exemplo, na sua rede social? Isso era uma preocupação que eu tinha, né? Como que as empresas iriam ver isso. E aí eu recebi bastantes propostas, bastantes parcerias. Algumas, de início, eu não quis aceitar, por questão de estratégia mesmo. Eu preciso entender, né? Eu não quero que os meus seguidores também se cansem da minha rede social, né? Sim. Então, às vezes, a gente vira ali só... toda hora postando produto, e aí eles não têm mais o que eles querem. Eles não têm aquele um pouco mais da gente, né? E como é tudo muito recente, né? A gente tá falando de 4 a 5 meses atrás, eu ainda tomo um pouco de cuidado na hora de brincar com isso, porque, assim, é uma oscilação de conteúdo e a gente acaba perdendo muitos seguidores, né? Então tem que ser muito sutil e eu não quero que eles fiquem cansados, assim, tipo, de falar, virou um shopping aqui, né? Um catálogo de shopping e eu vou ficar folheando isso aqui. Então eu tô segurando um pouquinho, surgiram coisas, algumas eu dei ok, já fechei. Outras eu tô segurando um pouco mais, até mesmo por questão de estratégia, que às vezes tem uma marca muito parecida que tá ali olhando seu perfil, e aí, tipo, se você fecha uma antes, né, a outra não faz. A outra não faz. Então eu tô tomando um pouco de descuidado, assim. A gente sempre escuta falar que em time que se ganha não se mexe, né? Você já tem um conteúdo que há 4 meses vem viralizando e ganhando espaço nas redes sociais. Você fala sobre criar novos caminhos. Mas você tem medo de que isso também seja um filtro para realmente quem gosta de você vai estar com você e não vai te deixar de seguir só porque você mudou um pouco a sua fala, o seu conteúdo, a mensagem que você está passando? Seria um filtro. Seria um filtro,
Mas assim, eu tenho... A minha estratégia é justamente esperar um pouco mais para quando eu filtrar não perder tanto volume assim, né? Uhum. Então eu penso mais... Mas tem medo de mudar Ah, a gente tem, né? A gente tem, porque acaba interferindo bastante na nossa vida, Não, né? eu digo porque assim, a gente vê que a maioria dos influenciadores, criadores de conteúdo que viralizam com conteúdo, são poucos que viralizam com conteúdo mesmo, assim. Eu vi muita gente viralizando numa época por causa de dublagem, Uhum. né? E o seu conteúdo já é um conteúdo autoral, você mesmo cria, você não dubla nada em cima disso. E aí a pessoa ela encontra um caminho, ela monta uma personagem, vai lá igual você montou o BG, aquele cara descoladão, sem vergonha. E aí, de repente, você tem público que fala, mas você só cria isso, você não vai trazer nada de diferente, porque chega uma hora que o pessoal também acaba querendo esperar alguma coisa demais. Mas aí o criador de conteúdo fica com aquele receio, que é o que você falou, tem o receio. Você já falou que você pensa em mudar. Mas o que você pensa a respeito desse pessoal que não tem essa mentalidade de mudança? Faz parte, né? Faz parte. Ninguém é obrigado a nada também. Continuar ou não continuar. É uma escolha do seguidor. Não, eu digo do criador de conteúdo, tá. Que não quer mexer mesmo. Não, vou fazer isso daqui. Não quer mudar, não quer arriscar. Funciona. Desde que o nicho que ele tá não se canse, funciona, né? Nos meus vídeos anteriores, eu comecei a fazer uma dancinha, né? E eles chamam que é a dancinha do BG, né? Ah, é? Foi uma coisa meio que eu não via ninguém fazendo, eu falei, vou fazer, e eu acho que aí deu certo. Então, assim, dá pra renovar dentro do mesmo nicho, né? Dá pra renovar ali com frases, ambientes diferentes, então dá pra modificar bastante coisa. Funciona também, não querer mudar, querer continuar. Eu acho que é muito do estado do influencer, né? Tem gente que gosta de mudança, tem gente que não gosta tanto. Eu gosto, então acho que a uma hora, com certeza, eu vou trazer coisas novas. Até porque você é hiperativo. Não consigo ficar E não pensando a consegue. mesma coisa. Mas também continuaria trabalhando com o que eu já trabalho, que eu acho divertido, assim. Além de ser divertido, é aquilo que eu falei, é um canal que as pessoas, elas podem falar delas, elas se sentem em casa, elas expõem coisas que, né, a gente tá na internet ali, todo mundo tem acesso. E, assim, ela fala de coisas muito abertas, né? Experiências delas, enfim. Então, acho que não faria sentido tirar esse canal, né? Esse meio de comunicação, onde as pessoas possam ser livres, falar um pouco sobre elas. E isso não vem só da minha cabeça, assim, mas também vem de algumas referências. Então, Quais, por exemplo? ponto G da Penélope na MTV é uma referência também que eu tenho comigo. Né? Ela abria um canal ali para falar de coisas e com um humor fantástico, né? Quem é da nossa geração já assistiu. Ela também fez um canal no YouTube, não sei como que tá, mas também era bem legal. E eu sempre vi a necessidade disso, porque a gente vem de uma sociedade que não quer falar sobre nada. Né? A gente quer sentar, todo mundo ser muito bonitinho, e não fala sobre nada, assim, as coisas que realmente acontecem, né? E você é a favor da pessoa que chega e conversa abertamente e fala sem nenhum tipo de preocupação, é mente aberta? Ou você prefere aquela pessoa mais comportada, mais contida, que sabe pesar na balança a hora exata de explorar determinados temas? Eu gosto dos dois tipos de pessoas. Os dois tipos me agradam muito. Porque tem aquela que tem aquele momento que você tá ali expondo muito, legal, mas tem um momento também que você quer ficar na sua, né, reservado, e tá tudo certo. Então, os dois tipos me agradam bastante. Me identifico mais com quem já fala um pouco mais e deixa claro o que sente ou o que pensa, se posiciona. Mas a questão do posicionamento também é um pouco delicada, porque às vezes tá se posicionando de uma forma que não é interessante, né? Vocês são típicos de menino, gostam de atitude, né? Vocês não gostam de gente ficar num ponto morto. Não. Isso daí não desencanta total. Tem que ter um pouco de... Tem que dar... O que desencanta o BG quando ele tá conhecendo alguém? Eu tô falando BG, mas é você mesmo, tá? Claro. Esquece o personagem, porque eu sei que o BG é um e o Bruno é outro. Mas o que te desencanta, por exemplo, quando você tá conhecendo alguém?
perguntas muito óbvias. Perguntas óbvias dá uma, tipo... Hoje em dia eu até brinco, né? É tipo uma entrevista de emprego, né? Você chega, você senta, aí começa. Qual é o seu nome? Qual a sua idade? Qual é o seu endereço? Aí começa. E aí eu já começo a ficar meio tenso, né? Que eu falo, meu Deus, vai me contratar? Tenho medo, né? Mentira. Não tem assunto, isso mata. Nossa, isso não dá, assim. Tipo, essas perguntas, assim, sabe que a gente já é muito óbvio que vai ser feita. Acho que é mais fácil falar do que me encanta. O que me encanta, pessoas alegres, espontâneas, e que, assim... loucas, eu gosto de gente louca, assim, que chega, ai, do nada vamos viajar, do nada vamos fazer isso, do nada vamos... Eu gosto disso. Agora aquela pessoa que, tipo, ai, vamos viajar, tá, a gente tem que combinar daqui 30 dias, fazer... É legal, porque sai tudo certo, né? É o planejamento, eu gosto, ainda bem que tenho amigos e pessoas que trabalham comigo que me ajudam no meu planejamento, porque sem eles eu não seria nada, porque eles vivem brigando comigo, tipo, não dá pra fazer as coisas assim, e realmente precisa de planejamento. Mas eu sou muito impulsivo, assim, então às vezes eu quero fazer as coisas tipo, gente, agora. Não, agora não. Agora você vai dormir, tá? Aí eu, tá. Então... Você tem a dualidade dos gêmeos, então, praticamente. Porque você, ao mesmo tempo que você não quer, você quer. Você não vai fazer, você faz. Você decidiu por A, você já faz o B. É mais ou menos assim. Como é que é essa cabecinha, assim, na hora de... no seu dia a dia? Você briga muito com o seu eu mesmo? Muito. É uma dualidade... E pra relacionamento é um pouco difícil, né? Relacionamento amoroso. Amizade é bem tranquilo, eu levo bem. Mas pra relacionamento amoroso é um pouquinho complicado. Você é ciumento? Não sou ciumento. Mas às vezes eu sou um pouco desapegado e aí eu esqueço. É ruim, mas acontece. Não, eu não posso falar porque eu já conheci geminiano e o geminiano, ao mesmo tempo que ele tá aqui entregue, dá 5 minutos, ele praticamente esquece da sua existência. Ele vai pro mundo dele, o universo dele, e esquece que se você não mandar mensagem, ele também não vai mandar. É mais ou menos assim que você funciona. Eu costumo dizer que a pessoa existe enquanto ela tá na minha frente. Eu não sou muito assim, você saiu daqui, aí eu não vou ficar, tipo, mandando muita mensagem, conversando. Ligação... olha, eu deveria ter respondido isso na parte que desencanta. Se a pessoa me ligar, cara, assim... Ligou pra você, desencanta? Meu Deus, eu odeio ligação. Sério? Eu achei que era só eu, celular. Você não gosta? Às vezes eu desligo e respondo. Pode falar. Você faz igual eu, então, que o pessoal ainda brinca na internet, né? Esperando a ligação cair pra poder mandar, perguntando o que tá acontecendo. Exatamente. Às vezes eu tenho que atender, não tem jeito, eu preciso atender. Faz parte do meu trabalho. Não gosto, mas preciso atender. Agora, uma coisa que me deixa irritada é ligação de chamada de vídeo. Nossa, às vezes você tá deitada no sofá lá, já tá de camisota, de pijama, sei lá, tá jogado. O cabelo todo... E a pessoa te liga de vídeo. Você também passa mal com isso? Passo mal. Os meus amigos tentam fazer isso, mas aí eu desligo, não atendo, porque eles querem printar a tela. Eles querem printar a tela. Eu assim, no sofá, eles querem printar a tela. Eu falo, não, gente, sem condições. Mas não é legal, assim, essa troca? É legal, mas assim, né? Você não gosta? Às vezes não. Às vezes pega distrair. Chamada de áudio ou mensagem de texto? Mensagem de texto. Você não gosta de ouvir áudio? Eu coloco no 2.0, né? E às vezes eu nem consigo ouvir o que a pessoa tá falando. Nem consigo. Gente, mas eu acho que escrever é ótimo. Porque assim, eu consigo ler ali rapidinho, consigo já entender, não tem erro na interpretação. Acho que escrever é um caminho muito prático. Já pensou em fazer escrita terapêutica? Não, nunca pensei. Procura fazer, vai ser bom para você. Você que tem essa hiperatividade e gosta de escrever, vai te ajudar até mesmo nos seus próprios conteúdos. Bacana. O meu livro é em cima de escrita terapêutica. É uma terapia. Você passa pro papel, legal. Tudo aqui é muito bacana. Eu já cheguei a escrever contos eróticos. Olha a minha cabeça. Olha, gente, a cabeça dele funciona só no erótico, não tem jeito, né? Isso daí vai ter que ser um papo para um outro podcast, então, porque a gente já tá chegando no finzinho. Tá vendo como passa rápido? Pois é. Então, o próximo é falando sobre... Vamos ter que falar sobre seus contos eróticos. Agora eu fiquei curiosa. Pois é, ninguém acredita. Pois é, você não esperava. Eu olha, amo escrever contos você deixou a cartada pro final, sem vergonha. E eu não olhei o relógio. Tá vendo? Eu tô só de olho ali para ver se dá para puxar alguma coisa. Resumindo, qual é a mensagem que você quer passar para os seus seguidores através dos seus conteúdos? Cuidem-se sempre e sejam livres.
não se apegue em julgamento, não se apegue em crítica. Seja você, da forma que você é, se ame, goste do que você vê todos os dias no espelho, porque é isso, a gente tem somente a gente aqui. E é sobre isso. Obrigada por você Eu ter que agradeço vindo. a Já está convidada a voltar para falar sobre esse conto erótico, gratidão. tá? Muito obrigado. Rede social Chama Bruno G em todas as redes. Chama Bruno G, isso mesmo. Tá aí. Você já está convidado, então, a conhecer o conteúdo do Bruno. Se você não conhece, vai lá que eu tenho certeza que você vai se identificar muito, porque até eu Depois já comenta lá o que você já fez, hein? Não, o último que você postou lá, o tamanho do... Você viu? Do pipi, eu fiquei pasma, gente. O povo responde mesmo. E só tem em régua, né? Só tem total. Metros. Eu falo, rede social hoje em dia é diversão total. Isso é importante, né? Levar tudo com leveza. É isso aí. Né? Obrigada, meu amor. Gratidão, obrigado. Ó, continua aqui com a gente que você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, comenta o que você achou. Não deixa de seguir o Bruno lá nas redes sociais e já ativa o sininho para receber a notificação do próximo episódio, tá? Semana que vem a gente está de volta, lembrando, toda quarta às 8 horas nós estamos aqui no Interação Podcast, terminar daquele jeitinho que eu gosto, com uma frase que é sempre feita para deixar você aí com uma reflexão. Lembre-se, guarda isso para você. Não espere pelo milagre. Seja o milagre, levante e mostre ao mundo a sua força e a sua fé. Semana que vem eu tô de volta.